Oi, pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu vou falar de um assunto que eu amo muito, né? Que tem a ver com a minha profissão. Eu sou cirurgiã dentista já há alguns anos, mais de 20 anos. Meu nome é doutora Gisela, me formei aqui pela UEM, aqui em Maringá, há muito tempo atrás. E nesses anos todos eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas, né? Meus primeiros 10 anos de formada eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, tive meu consultório, mas depois desse período eu entendi, né, em Deus que eu gostaria de seguir uma outra direção para minha profissão. Hoje eu sou uma missionária dentista, voluntária de tempo integral. Então eu moro em uma instituição chamada Jocum Jovens com uma Missão. É uma organização cristã missionária, ela é internacional e interdenominacional. Então tem vários países, né? São mais de 160 países que existe essa instituição, essa ONG, é uma ONG. E somos, né, cristãos de várias denominações, né, de várias igrejas, e que moramos de tempo integral. Aqui em Maringá tem uma base missionária, né, que é onde eu moro, e aqui nós desenvolvemos vários tipos de projetos. Então, desde quando eu cheguei no campo missionário, em 2005, a minha profissão foi para servir pessoas, né? Eu trabalho com um público muito especial, são pessoas carentes, que não têm condições financeiras, né, de ir para um consultório, vamos dizer, convencional, particular. Então, nós damos essa oportunidade para essas pessoas. Por muitos anos eu comecei um trabalho muito pequenininho, né, em prevenção, ensinando escovação, que para mim é a parte mais excelente da odontologia, é a excelência, porque ensinando a escovar que nós prevenimos as pessoas a não ficarem doentes, e isso, a proposta dessa aula, na verdade, que eu vou dar para vocês hoje, é ensinar desde pequenininho, né, desde bebê, a essa higienização. Se nós não tivermos essa higienização desde cedo, essa criança vai crescer e vai se tornar um adulto saudável, com uma boquinha limpa, sem cárie, né? Essa é a proposta. Então, por isso eu considero que a odontologia preventiva ela é a excelência da odontologia. Nós começamos assim aqui no campo missionário, com o tempo eu fui presenteada por Deus com um consultório portátil, que é como se fosse uma malinha com um consultório, onde por muito tempo eu fui para vários lugares e tenho ido ainda, né? Só agora com esse período que nós estamos vivenciando do Covid, né? Porque todo mundo, toda a humanidade parou, né, para esse tempo, é que nós paramos um pouquinho, né, no trabalho externo, além da Jocum, mas em breve nós retornaremos. E diante disso, além desse consultório portátil, recentemente nossa instituição foi presenteada com um trailer odontológico. É nesse trailer que eu desenvolvo o nosso projeto, onde nós fazemos atendimento e vamos para vários lugares atendendo. Dentro disso, uma das propostas é ensinar a higienização bucal, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar algo muito importante sobre algo que já ficou até escrito, né? Deus deixou escrito na palavra sobre algumas funções, né, do nosso corpo, né? E uma delas é a função respiratória, que tem tudo a ver com a amamentação de um bebê. Lá na Bíblia, já no início, em Gênesis, quando ele fala sobre a criação, em um versículo, em Gênesis 2:7, ele diz que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, né? E o homem foi feito alma vivente. Nas narinas. O nariz é o órgão que foi feito para a função respiratória. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Então, a nossa boca, para nós nos comunicarmos, falarmos, para comer, né? Para a gente mastigar. E a boca, ela não foi feita para respiração. Ela era uma válvula de escape. Então, quando nós estamos gripados, a gente está resfriado, que o nariz está entupido, não consegue respirar pelo nariz, a boca ajuda nessa função, mas ela não foi feita para isso. É o nariz que é um órgão importantíssimo e é ele que é vital para a função respiratória bem feita. Por isso que no nosso nariz nós temos pelos, eles filtram o ar e eles têm um sistema de aquecimento do ar para que o ar chegue puro nos pulmões. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das funções muito importantes é a função da amamentação. Então, nós estamos falando aqui sobre bebês, né?
cuidado de higiene e também essa função respiratória. É muito importante, sempre que possível, que um bebê seja amamentado no peito. A amamentação no peito ela é vital, porque quando o bebezinho ele abocanha ali a mama da mamãe, né, da mãe, ele faz uma movimentação de músculos que são os músculos corretos que são trabalhados para o crescimento da mandíbula, que é esse osso aqui. Um bebezinho que geralmente ele é amamentado na mamadeira, que a mãe não pôde amamentar, ou é uma criança adotiva, que não teve amamentação no peito, pode ser que futuramente ela tenha um pouquinho de falta de crescimento da mandíbula. Porque a mamadeira, mesmo que essas mamadeiras ortopédicas, né, são boas, tem bicos anatômicos, elas não vão fazer a mesma função do peito. E também não tem a mesma... tudo que a riqueza de um leite materno. Mas enfim, sempre a gente deve então estimular essa amamentação, né? E para que a respiração seja exclusiva pelo nariz, tá certo? Falando sobre bebês também, sempre teve um mito, né, a respeito de chupeta. Quando a gente pensa em fator externo, chupeta, mamadeira, tudo que vem de fora, esses fatores externos sempre podem já trazer alguma dificuldadezinha na formação. Isso falando sobre formação do rosto, da face. Então, as chupetas, elas também, mesmo que ela tenha um bico bem anatômico, elas podem causar a dificuldade da formação óssea. O osso, ele que acomoda os dentes, né? Ele tem uma função muito importante. Então, quando o osso cresceu direitinho, os dentes vão ficar bem posicionados. Se isso não acontecer, pode ser que essa criança vai precisar de um aparelhinho futuramente. Então, por exemplo, falando sobre a chupeta, uma criança que chupou chupeta desde pequenininha, se você conseguir tirar o hábito até os 3 aninhos de idade, o próprio organismo ele consegue se encarregar de voltar ao equilíbrio, a esse crescimento dos ossos certinho e os dentes se posicionarem. A partir dos 3 anos, geralmente as crianças precisam de uma ajuda externa, colocar um aparelhinho para poder corrigir, né? Uma outra função muito importante para o crescimento de um bebê, de uma criança, é a mastigação. Então, vamos falar um pouquinho sobre aleitamento, né? Até os 6 meses, o bebê ele não tem dentinho, a não ser que tenha uma criança que cresceu ou nasceu, seja meio prematura. Tem crianças que pode acontecer, com 3, 4 meses começa a nascer dentinho, isso é comum. Mas geralmente começa com 6 meses, os primeiros dentinhos a nascerem, a erupcionarem. São os incisivos, esses aqui da frente, né? E até 2 anos a 2 anos e meio, ele vai ter todos os dentinhos da boca. Uma criança tem 20 dentes. São os dentes que a gente fala dente descido, né? Ou comumente conhecido de dente de leite, tá bom? São 20. Então, até 2 anos e meio, a criança tem os 20 dentinhos. A partir dos 6 anos de idade é que começam as trocas. Então, começa a ficar ali com aquela janelinha na frente, com 6 aninhos. Lá atrás, começam a nascer os primeiros molares permanentes. E em torno dos 12, 13 anos, essa criança já não tem mais uma dentição descida. Ela vai ter uma boquinha assim, ó, com todos os dentes permanentes, certo? Então, nessa dentição, antes de começar a nascer os dentes, até os 6 meses, o prazer de uma criança é sucção. Então, ela toma alimentos mais líquidos, né? A gente faz o aleitamento materno ou o leitinho com a mamadeira. A partir do momento que começar a nascer os dentes, dentinhos com 6 meses, é muito interessante, porque o prazer dessa criança, ela muda, já não é mais mamar, é morder. Então, você pode começar a partir do 6º mês a tirar, né, o aleitamento, a mamadeira, e começar a dar leite no copinho, coisas pastosas e alimentos duros, para trabalhar a musculatura e esses dentes ficarem bem posicionados, tá bom? Em relação à higienização, às vezes a gente fica em dúvida um pouquinho, quando eu começo, né? Depois que começa a nascer os dentes, só depois dos 6 meses de vida, ou eu posso começar antes?
É bem interessante a gente já começar a higiene do bebê já desde quando ele nasce, não precisa esperar nascer os dentinhos não. Então como que vocês podem fazer essa higienização? Como é que pode limpar, né, esses dentes? Pode ser com uma gaze, tá bom? Assim, ó. Ou então, se não tiver uma gaze, pode ser com um paninho limpinho, uma fraldinha, né? Essas fraldinhas de boca. Você usa o cantinho da fraldinha, bem limpinho. Pode ser usado, né? Sempre lava as mãos antes, né? Você pode usar só uma água filtrada, tá bom? Bem limpinha para fazer essa higienização. Ou então, sabe a água oxigenada 10 volumes? Aquela de fazer curativo? É muito legal para fazer a higiene da boca do bebê. Você pode misturar em um copo, coloca assim, um dedo de água e mais um dedinho de oxigenada, ou seja, uma porção de cada um. Coloca ali no copo e aí você vai pegar, molha essa gaze nessa mistura e passa sobre a língua, em cima da língua, para tirar aquele leitinho que fica parado dentro da boca. Pode passar na gengiva por dentro, no céu da boca. Isso é muito legal para a criança começar a acostumar com essa manipulação dentro da boca, porque futuramente vai ser introduzido a escovinha de dente. Mas essa higienização ela é importante já desde cedo, mesmo antes de começar a nascer os dentes, tá? Se não tiver oxigenada, pode limpar só mesmo com uma água filtrada bem limpinha, então pode ser gaze ou nesse paninho, tá? Num paninho de boca que você usa que esteja bem limpinho. Quando começar a nascer os dentes, e aí você pode usar de uma outra forma. Se for só, quando começar a nascer, vão ser com 6 meses de vida os incisivos, esses dentinhos da frente. Dá para usar uma escovinha que chama dedeira, ó, que é interessante. Isso aqui a gente compra na farmácia, no mercado. Ela parece uma escovinha de dente, ela é bem macia, não machuca a boca do bebê. E você pode usar essa escovinha aqui, tá bom? Inclusive pode usar pastinha de dente sem flúor. A gente pede para usar uma pasta de dente sem flúor até mais ou menos uns 4 anos assim. Por quê? A criança ainda está aprendendo a deglutir. Se você coloca a pasta com flúor desde cedo, antes dessa idade, ela pode, por não saber cuspir, ela engole. Se uma criança ela tiver com muito excesso de flúor no corpo, pode dar manchinhas no dente, que chama fluorose, que é pelo excesso de flúor. Então, se aconselha usar a pastinha sem flúor, tá bom? Caso o seu bebê, você não tenha como comprar essa pastinha, tem no mercado, em farmácia, é bem fácil o acesso. Mas se não for possível, então antes quando começar a nascer os dentinhos, você pode usar então só mesmo a gaze, tá bom? Ou esse paninho limpinho com água, tá? Para limpar ali os dentes. Olha só, por que nós temos que escovar os dentes? Por que é tão necessária essa higienização? A nossa boca, nós temos na boca a flora bacteriana. Nós temos milhões de bactérias. Elas não são visíveis ao olho nu. Então, se nós olharmos no espelho, a gente não vai ver. Mas está aqui dentro da boca. Então, quando nós comemos e não higienizamos, essa bactéria, ela pega esse alimento e ela faz uma fermentação. Nessa fermentação, são liberados ácidos. E esses ácidos desmineralizam o dente. Nessa fermentação do alimento, forma-se uma massinha que fica colada no dente. Talvez você, quando criança, já deve ter feito. Criança faz muito isso. Passa ali, ó, o dedinho no dente e tem uma massinha colada no meu dente. Essa massinha que fica no dente que chama placa bacteriana. Né? Quando nós acordamos, se você passar a língua nos dentes, você vai sentir que ele está meio áspero. É essa placa. Ela cola nos dentes, sobre a língua, em toda a boca. Por isso é tão importante a higienização. Ela é a grande vilã da nossa boca. Se nós não retirarmos, nós não fazemos a higienização, ela vai o quê? Com essa formação dessa placa, que houver a liberação dos ácidos, vão fazer a desmineralização do esmalte do dente e vai começar a formar aquele buraco, que é a cárie. Na gengiva, causa gengivite. E esse processo acontece na boca das crianças também. Dentro dessa experiência aí em missões, nós vamos para lugares muito carentes. Eu vou para lugares assim onde as pessoas, muitas não têm acesso à odontologia, até mesmo não sabem como higienizar os dentes.
Tem crianças que 1 ano, 2 aninhos, já estão perdendo vários dentes na boca por falta de higienização. Então a escovação ela é primordial. E se você começa já com prevenção desde bebezinho, essa criança vai acostumar com essa higienização e ela vai crescer um adulto saudável. Então, olha só, bebezinho, você usa, né, a pontinha da fralda, tá? Para limpar a língua ali dentro da gengiva. E quando começar a nascer os dentes, pode continuar usando a gaze ou a pontinha da fralda, ou então essa escovinha que nós colocamos aqui no dedo. A partir do momento, em torno dos 2 aninhos, 2 anos e meio, que nasceram os dentinhos lá atrás, chamados molares, aí já não adianta mais limpar só com pano. É onde nós vamos colocar a escova de dente mesmo. Aquelas escovinhas infantis, de cabecinha pequena e macia, né? Você põe só um pouquinho de pasta, bem pouquinho, e escovação, tá? Porque aquelas cerdas da escova que vão limpar ali onde fica o alimento parado, onde a criança mastiga. Então é muito importante a escovação, né? Essa higienização, quando já tem todos os dentinhos, de manhã, depois do almoço e principalmente antes de dormir. Lembra que eu falei? Se a criança vai dormir e fica com o leitinho parado à noite, isso é um problema. Por exemplo, para as crianças que já estão com dente, é um problema, porque a bactéria vai pegar esse alimento durante a noite, nessas mamadas noturnas, e vai fazer ali a fermentação, vai formar a placa e vai começar a causar os problemas de cárie. Então, antes de dormir, é extremamente importante que essa criança higienize a boca.